verso 35. Tomara eu tivesse quem me ouvisse. Eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Por certo que a levaria sobre o meu ombro, atalaria sobre mim como coroa, mostrar-lhe-ia o número dos meus passos, como príncipe me chegaria a ele. Verso 35 de novo. Tomara eu tivesse quem me ouvisse, eis aqui a minha defesa assinada, que o Todo-Poderoso me responda, que o meu adversário escreva a sua acusação. Oficialmente, esse é o último culto da Igreja Presbiteriana do Alto da Lapa no ano de 2021. A próxima oportunidade que teremos de estar reunidos em Assembleia Solene será no primeiro dia do Senhor de 2022. Pela manhã, com base no lamento de Jó relacionado a mudanças que ele viveu em sua vida, nós falamos sobre as expectativas para 2022 e as mudanças às quais nós estamos susceptíveis e que poderão frustrar diretamente essas mesmas expectativas, como aconteceu com Jó, que disse que esperava o bem e acabou lhe sobrevindo o mal. Esperava a luz e lhe sobreveio a escuridão. É o que diz o versículo 26 do capítulo de número 30. E aprove ao Senhor que a última exposição bíblica que nós temos a oportunidade de desenvolver nesse púlpito no ano de 2022 também tenha uma aplicação prática, direta, sobre esse momento crucial que nós vivemos de transição de mais um ano, que Deus permite que seja contado a partir do calendário e dos planos de contagem de dias terrenos com base no movimento dos astros e no próprio movimento da Terra. Pois bem, nesse momento crucial, nós somos chamados agora para uma avaliação da nossa própria conduta, ou seja, a exposição bíblica se apresenta muito pertinente. Essa é uma característica dessa prática que nós temos na igreja, de ler livros da Bíblia. Deus sempre encaixa aquele capítulo para aquele contexto que a igreja às vezes está passando ou que nós estamos passando, como nós vimos pela manhã, a graça do Senhor se manifestando com base na reflexão que nós encontramos aqui entregue, ou a partir da verdade que nós encontramos e que foi entregue pelo Espírito de Deus. Irmãos, não são poucos os textos da Escritura Sagrada que nos advertem quanto ao desejo que Deus tem para a minha e para a sua vida, relacionado à santidade. Santidade, lá no hebraico, é kadosh, quer dizer, algo que se relaciona com separado. É uma separação. Quando a gente fala de santo, Deus é separado. E quando nós falamos de santidade, nós falamos de separação no sentido de não estarmos contaminados com o pecado, mas separados do pecado. Na Epístola aos Hebreus, o escritor, ou o Espírito Santo, diz através do escritor dessa epístola: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Através do apóstolo Pedro, o Espírito Santo diz assim, olha: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, torna-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Pedro está se referindo no capítulo 1 da sua epístola àquele texto de Levíticos, capítulo 11, verso 44 a 45, quando nós encontramos ali leis cerimoniais que simbolizavam essa distinção que deve existir entre o povo de Deus e os demais povos, uma distinção do povo de Deus, uma separação do povo de Deus. O povo de Deus é assim, os outros povos são diferentes, porque o povo de Deus deve ser como Deus, separado, o povo do Senhor, Yahvé, o Deus santo, 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 como ele se apresenta glorificado a Isaías, que teve uma visão do trono de Deus, onde serafins voavam, dizendo em todo o tempo que santo, santo, santo é o Senhor
dos exércitos. As orientações alimentares de Levíticos 11, 44 a 45, que encontramos na lei cerimonial, representavam este propósito do Deus eterno, para que nós não contaminemos com o pecado. Lá em Levítico, nesse endereço que eu disse para vocês, capítulo 11, 44 e 45, diz: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Nada mais, nada menos que no último culto de 2021, o nosso irmão Jó vem nos dar um exemplo de zelo quanto à santidade através desse capítulo 31. Através de um documento formal, Jó nos mostra um padrão de conduta que se encaixa bem no que Deus requer do seu povo escolhido. E se você está aqui nessa noite, você é um escolhido para ler comigo esse texto, para acompanhar comigo esse texto, para entender melhor esse texto do capítulo 31. É evidente que isso se estende a todos que nos assistem e que assistirão essa exposição bíblica. O comentarista bíblico Francis Anderson propõe que o capítulo 31 de Jó deva ser visto como um juramento de liberação na forma de uma confissão negativa. Por isso que eu falei sobre um documento formal. Explico melhor para os irmãos. Esse procedimento de confissão negativa era algo bem conhecido no sistema judiciário do Antigo Oriente, onde Jó vivia. Estudos demonstram que um crime podia ser compensado nas tradições antigas se a pessoa criminosa rogasse sobre si mesma uma maldição. Embora isso fosse feito visando a defesa da honra pública da pessoa, porque era feito publicamente, a pessoa então rogava sobre si a maldição de modo a responder publicamente por algo que ela estava sendo acusada. Não significa que ela era culpada, mas o que acontecia? Ao mesmo tempo, era um documento, uma apresentação, uma expressão de defesa que era feita também e dirigida a Deus num apelo contra aquela acusação humana. Então a pessoa era acusada e ela se dirigia a Deus e às pessoas. Como? Olha, se isso que vocês me acusam for verdade, que aconteça comigo o mal do qual eu estou sendo acusado. Então quer dizer, se esse ponto de que eu estou sendo acusado for verdade, que aconteça comigo aquilo que eu, teoricamente, teria feito. É isso que Jó vai trazer aqui. Essa lista, Jó traz uma lista de crimes que, em suas últimas palavras, são as últimas palavras de Jó nesse diálogo com seus amigos, e ele traz aqui uma lista de crimes dirigidas aos amigos, onde ele reafirma que não cometeu nenhum tipo de pecado ou nenhum desses crimes que ele pontua. E essa lista não é apresentada dentro de um desenho muito sistemático e linear, e nem ela é completa, porque ela não foi lavrada por um escrivão autorizado. Na verdade, é um poema que o Espírito Eterno conduziu o escritor do livro para deixar registrado para nós, para que nós dêssemos hoje, no dia me ajuda aí, 26 de dezembro de 2021. A forma simples e delineada do modelo de confissão negativa não é seguida aqui em cada caso que o Jó menciona. Eu quero dizer assim, você não vai encontrar, olha, se eu fiz isso, que aconteça isso, mas você vai encontrar expressões relacionadas a esse procedimento que era comum nos tempos de Jó. Jó fala de diferentes circunstâncias pecaminosas e Jó diz que ele sempre foi muito zeloso para não cometer faltas em nenhuma dessas circunstâncias. Pela manhã eu disse que a integridade de Jó
não garantiu a ele uma imunidade contra tragédias, frustrações e decepções. Isso também se aplica a cada um de nós. O sucesso na vida não está necessariamente ligado à integridade. Não é assim que Deus trata do mundo. Na verdade, Deus trata de nós e dos seres humanos a partir da perspectiva de quem crê e não quem não crê, porque Deus nos oferece salvação. Questões terrenas têm muito mais ligação com causa e consequência do que com, digamos, a nossa relação direta com Deus. Não que nos seus decretos eternos Deus não teria incluído também a nossa história, porque o Salmo 139 diz que os nossos dias foram escritos, mas no que tange a uma relação direta com Deus, segundo a Escritura, Deus nos trata a partir dessa perspectiva de quem crê e quem não crê, e não de quem é bom e quem é mau. Porque, à luz das Escrituras, o trato e a mensagem de Deus para nós é de salvação, livramento do inferno, especialmente. Não que não alcance outras áreas da nossa vida, mas essa é a mensagem do Evangelho. Deus tem um projeto de salvação, de redenção, que envolve a nossa transformação nesse mundo. E quando eu falo a nossa própria transformação pessoal. Mas eu quero que nós percebamos aqui no capítulo 31 os cuidados que Jó tinha em relação a uma conduta santa, que eram cuidados sobremodo excelentes, e podem, sem dúvida nenhuma, servir de inspiração para cada um de nós, nesse último culto de 2021, quem sabe, para nos marcar, para nos impactar, para uma mudança de atitude em algumas áreas da nossa vida, para mudanças de atitude diante de Deus, diante do nosso próximo. Afinal, nós não somos íntegros para estar livres de problemas, e aí eu volto nesses pensamentos que eu dividi com vocês agora há pouco sobre o trato de Deus conosco. Nós não somos íntegros para sermos livres de problemas. Nós somos íntegros porque nós pertencemos a um Deus santo, que nos chamou para ser íntegro. Não é para a gente alcançar algo. A integridade não vai te conduzir a alcançar algo. Você alcança pela fé em Jesus Cristo. Mas você chamou para ser separado. Você é filho de Deus e Ele diz ser de santo porque você é meu. E quem é meu é diferente. E por isso que nós cultivamos a nossa integridade, e é por isso que Jó era zeloso por causa da sua integridade. É interessante que Satanás questionou a motivação de Jó. Satanás disse que Jó era íntegro por causa do que Deus dava para ele. E Deus disse que não. E Satanás então tirou tudo que Deus dava para Jó. E nós vemos Jó declarando, em meio às próprias acusações dos seus amigos e tudo aquilo que ele vivia, sua esperança em Deus, sua convicção e esperança no mediador, naquilo que Deus podia fazer, e no Redentor que vive, que vai se levantar sobre a terra, e eu vou, mesmo que eu tenha que morrer nessa condição, eu espero nele. Queridos, olhemos então para a integridade em todas as circunstâncias. Esse é o título que eu propus para abraçarmos o conteúdo do capítulo 31. Integridade em todas as circunstâncias. Nos versos 1 a 12, os assuntos tratados podem, de uma maneira muito prática, serem agrupados, e assim faz o comentarista Charles Swindoll. Ele trata dessa categoria dos versos 1 a 12 como a categoria da lascívia secreta. Por quê? Porque os versos 5 a 8 incluem atitudes de falsidade e desonestidade. Mas essas atitudes de falsidade e desonestidade estão entre dois grupos de versículos que falam sobre condutas sexuais indevidas. Porque Jó começa a falar sobre uma conduta lasciva, e consideremos a lascívia como toda prática, como toda prática sexual que não está ali dentro daquele padrão que Deus propôs para nós. E Jó começa falando sobre isso. E é muito interessante observarmos o zelo que Jó tinha nessa área da sua vida, quando ele diz que ele fez uma aliança com os seus próprios olhos, para que ele não olhasse para uma donzela. Que coisa interessante. Eu fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, fixaria eu numa donzela?
Que porção, pois, teria eu do Deus lá de cima, e que herança do Todo-Poderoso, desde as alturas? Porque Ele é santo, e Ele tem um plano de santidade para a minha vida, e eu fiz uma aliança com os meus olhos para eu não olhar onde não devo. Verso 3, acaso não é a perdição para o iníquo e o infortúnio para os que praticam a maldade? Ou não vê Deus os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Deus não sabe de tudo? Deus não sabe onde eu olho? Então eu fiz uma aliança com os meus olhos para mim não olhar para uma donzela. Isso é, de fato, especialmente para os homens, um conselho muito apropriado, porque nós sabemos, pelos estudos do comportamento humano, que os homens, especialmente, são mais atraídos pelo sentido da visão, no que tange aos pecados sexuais. E Jó, então, ele é cuidadoso nesse aspecto da sua vida. Ele fez uma aliança com seus próprios olhos para que ele não desagrade a Deus nesse aspecto. E aí, ele prossegue nos versos 5 a 8, como eu disse, falando sobre falsidade, sobre desonestidade. Ele diz, se eu andei com falsidade, se meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Quer dizer, eu não fiz isso. Se os meus passos se desviaram do caminho, se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semei eu e outro comam, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Se eu fiz isso, que eu sofra as consequências disso, dentro daquela linha que eu disse, que o Francis Anderson observa nesse texto. Se eu fiz algo errado nesse sentido, que eu colha os frutos do meu próprio erro. A partir do verso de número 9, Jó volta de novo a falar sobre erros aqui no que tange a conduta sexual. Se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo. Aqui ele já está falando claramente de um tipo de lascívia mais específico, que é o adultério. Se eu fiz isso, se eu andei à espreita, se eu beirei a mulher alheia, então que aconteça comigo aquilo que eu estou sendo acusado, que moa a minha mulher para outro. Moa tem sentido de servidão, que minha mulher sirva outra, e aqui, evidentemente, que pode ser uma conotação sexual direta, veja, e outros se encurvem sobre ela, quer dizer, que eu mesmo seja vítima desse mal, desse crime, pois seria isso um crime hediondo, verso 11, delito à punição de juízes, pois seria fogo que consome até a destruição e desarraigaria toda a minha renda. Veja que ele ora com muita seriedade para comportamentos que não são aprovados por Deus. Ele diz que é fogo e é que crime hediondo. Deixou de ser crime no Brasil. Adultério já foi crime no nosso Código Penal. Não é mais, mas para Jó era e para Deus é pecado. Muito mais do que as leis humanas, nós consideramos os propósitos de Deus para a nossa vida. E Jó é muito cuidadoso nesse aspecto. A partir do verso 13, Jó diz que ele também não oprimiu ninguém. Ele não oprimiu seus servos, não explorou seus servos, que na época eram escravos. Ele procura deixar claro que ele nunca quis tirar vantagem de ninguém. Veja o verso 13. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva, quando eles contendiam comigo, quer dizer, surgiu uma situação ali em que houve um desacordo entre eu e os meus servos, e se eu desprezei o direito deles, então que faria eu quando Deus se levantasse? E inquirindo ele a causa, que lhe responderia eu? Aquele que me formou no ventre materno não os fez também a eles? Ou não é o mesmo que nos formou na madre? Somos todos iguais. O fato de alguém estar numa posição inferior à minha não me dá o direito de tratá-lo com opressão. E se eu desprezei o direito dele, não tratei ele com o direito que lhe era devido, e quando Deus levantar e considerando o fato que foi o mesmo Deus que me criou e criou a ele, que nos formou na madre, verso 15, quer dizer, somos todos iguais. Que direito que você acha que você tem de oprimir alguém, de desprezar alguém, de agir com injustiça com alguém? E o Jó também é cuidadoso no que tange ao direito alheio, ao direito do próximo. E ele diz que ele não fez isso, porque se ele fizesse, quando Deus se levantar, ele também teria que responder por isso. Então Jó vai demonstrando que ele tem um compromisso muito grande, e ele sempre teve,
com a sua integridade, com fazer aquilo que agrada a Deus, com viver de maneira reta e santa diante de Deus, que é o que nós fomos chamados para viver. A partir do verso 16, nós vamos encontrar Jó falando sobre a sua preocupação social. Meus irmãos, isso é muito curioso. Tanto os versos 14 a 15, quer dizer, os versos 13 a 15, que fala aí dessa opressão ao escravo, como também os versos 16 a 23, que vai falar sobre compaixão com o necessitado, quer dizer, ação social no Oriente Antigo, em tempos antigos, onde não se discutia direitos humanos, mas o direito humano é apresentado por Deus na sua lei, na sua revelação. E aqui nós já temos o primeiro livro da Bíblia, Deus mostrando para a humanidade os caminhos de justiça que Jó observava a partir das tradições orais recebidas dos antigos, que seriam formalizadas com Moisés, através da legislação, através da lei, através do Pentateuco. Mas isso já é observado por um homem que teme a Deus, porque os valores de Deus já estavam sendo trazidos como tradição oral e estava dentro dos propósitos de Deus que eles se formalizassem na palavra que nós temos, que é o Pentateuco. Que Jó, então, observava isso, e Jó disse que ele jamais deixou o pobre sem socorro. Veja o verso 16. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão dele não participou. Se eu deixei alguém que precisava comer, quer dizer, eu comi o meu e deixei ele sem. Jó tem certeza, porque Jó não fez, porque se eu fiz isso, então, ele vai dizer, caia o meu braço. É desse jeito. Caia o meu omoplata do meu ombro, verso 22. Então, voltando aqui no verso 18, olha, desde a minha mocidade, cresceu comigo como se eu lhe fora o pai, e desde o ventre da minha mãe, fui o guia da viúva. Parece que Jó cresceu num contexto de pessoas necessitadas que eram ajudadas pela sua família. Provavelmente ele já tinha um berço de ouro que justifica as informações que nós temos no primeiro capítulo a respeito da sua boa posição social naquele contexto. Então a sua família já era envolvida com o socorro dos necessitados, ação social no Oriente Antigo, há milênios antes do nascimento do Salvador. Quer dizer, mesmo antes da lei, mesmo antes da revelação através de Moisés. Veja o verso 19, se alguém vir perecer por falta de roupa, e ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, se ele não se aquentava com a lã dos meus cordeiros, se eu não vesti o pobre nos dias frios, então, se eu levantei a mão contra o órfão, por me ver apoiado pelos juízes da porta, quer dizer, por eu ter o apoio de gente importante, eu deixei de apoiar aquele que não tinha apoio, então, que aconteça comigo o quê? Caia a omoplata do meu ombro. É uma maldição que eu estou rogando para mim mesmo, se eu de fato agir com falta de compaixão pelo necessitado. E assim, essa mesma maldição ele trouxe ao apresentar outros crimes que ele não cometeu. Então, se eu fiz isso, se eu fiz X, que Y aconteça comigo. E como eu disse, isso é algo cultural da confissão negativa que era feita publicamente. Essas são as últimas palavras de Jó, onde ele, com muita firmeza, com muita convicção, apresenta a certeza da sua integridade, colocando a sua própria pele em jogo. Embora já tivesse aqui com a pele bem destruída por tudo que ele está vivendo. Mas ele diz, seja arrancado o meu braço da articulação, verso 22. Se meu braço não serviram ao próximo, então que Deus arranque, porque não serve para nada. Veja que esse é o valor do reino. Se você não serve para servir, ou melhor, se você não vive para servir, você não serve para viver. Esse é o princípio de Deus para as nossas vidas, e o Jó diz que ele servia as pessoas, e se ele não servia, não tem sentido dele ter braço, que não serve aos outros. A partir do verso de número 24, Jó vai dizer que ele nunca se deixou ser seduzido pela ganância e o apego aos bens materiais, especialmente os versos 24 e 25.
Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, em ti confio, se me alegrei por serem grandes os meus bens e por ter minha mão alcançado muito. Então veja, se eu cometi esse erro, ele também vai dizer, então, que aconteça outra coisa. Mas antes desse então, ele fala que também nunca foi idólatra, nunca deixou-se seduzir por práticas comuns do Oriente Antigo no que tange à devoção, porque no Oriente se adorava o sol, se adorava a lua, mas no verso 26 ele diz que nunca tirou de Deus a glória. Paulo fala que, lá em Romanos capítulo 1, que os atributos invisíveis de Deus, a partir do verso 18, aqui citando o verso 19, os atributos invisíveis de Deus, assim também, o seu eterno poder, como a própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. E os homens insolentes deixaram de adorar ao Criador e trocaram a glória do Deus incorruptível à semelhança da criatura corruptível, e ao invés de adorar o Criador, adoraram a criatura. São as palavras de Paulo no capítulo 1 de Romanos, e isso era uma prática do Oriente Antigo. As pessoas adoravam a criação ao invés do Criador, porque a criação manifesta a glória do Criador, como diz o salmista Davi no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, e se a glória de Deus se manifesta nos céus com os maravilhosos e deslumbrantes astros que estão à nossa visão, somos às vezes, por falta de conhecimento de Deus, seduzidos a adorar a criação ao invés do Criador. Mas Jó diz, no verso de número 26, se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua que caminhava esplendente, e o meu coração se deixou enganar em oculto, e beijos lhes atirei com a mão. Provavelmente uma prática idólatra do Oriente Antigo de atirar beijos para os astros, mas isso eu nunca fiz de Jó, só adorei aquele que criou os astros, e não os astros em si. No verso 27, ele vai continuar, e o meu coração se deixou enganar em oculto, verso 28, também isto seria delito a punição de juízes, pois assim negaria ao Deus lá de cima. Se eu fizesse isso, eu estaria negando a Deus, acima dos astros, quer dizer, Deus está acima dos astros, então também não me envolvi com a idolatria. Vamos organizar os pensamentos a essa altura? Não me envolvi com a lascívia, e também não fui hipócrita, agindo com desonestidade. Versos 1 a 12. Não oprimi ninguém, tirei proveito de escravos ou de outras pessoas, não agi como um astuto que tira proveito do próximo, verso 15, verso 14 a 15. Não deixei de agir de maneira com compaixão aos necessitados, versos 16 a 23. Versos 24 a 25, não me iludi com os bens materiais e deixei de confiar em Deus para confiar no ouro ou nos meus próprios bens, e também não deixei de adorar a Deus, estabelecendo outros deuses na minha vida. Esses são os cuidados que Jó teve com a sua integridade. Nos versos 29 a 34, Jó diz que ele nunca também nutriu no coração um espírito vingativo, porque isso também não faz parte dos valores do reino, dos valores de Deus, daquilo que alguém que tem um relacionamento com Deus Santo vive. Ele diz, se me alegrei da desgraça do que me tem ódio, e se exultei quando o mal atingiu. O que ele estava falando? Bati palma quando a desgraça aconteceu com quem me odeia. Quer dizer, eu nunca nutri no meu coração esse espírito vingativo. E nessa linha ele segue nos versos seguintes, com declarações poéticas mais profundas, que, por causa do tempo, eu vou passar, mas exatamente dentro dessa linha que ele vai falando nos versos seguintes. E aí, quando ele chega no verso 33, ele fala novamente sobre encobrir as transgressões, ele cita até aquilo que lhe era conhecido pela tradição oral, a figura de Adão. Ainda não tinha o livro de Gênesis. Moisés que vai escrever e formalizar aquilo que Jó já tinha conhecimento antes de ser formalizado por Moisés, porque ele cita no verso 33 quem? O nosso primeiro pai, Adão. Verso 33, se como Adão encobri as minhas transgressões, ocultando o meu delito no meu seio, quer dizer, escondi o que eu estava fazendo, porque eu temia a grande multidão, e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Se eu fiz isso, mas esse se
é uma declaração dentro dessa forma de declaração, dessa forma de prática antiga da confissão negativa. Tudo isso era uma declaração de Jó. Se eu fiz isso, então que eu sofra as consequências. Aqui, em relação a isso, ele vai falar um pouquinho à frente sobre colher frutos de maldade a partir dos seus atos. Os versos 35 a 37, aqui é a oficialização desse documento, dessas declarações de integridade que Jó está fazendo publicamente, porque ele diz: tomara eu tivesse quem me ouvisse, tudo isso que eu estou falando, eis aqui a minha defesa formalizada, quer dizer, assinada, 35, que o Todo-Poderoso me responda, que meu adversário escreva a sua acusação, quer dizer, quem quiser me acusar, escreva, que tenha por escrito, porque a minha defesa também está por escrito, e nessa minha defesa eu fiz aquilo que era costume. Se eu sou acusado de alguma coisa, eu rogo sobre mim mesmo uma maldição. Se eu cometi adultério, que alguém tome a minha mulher. Se eu deixei de agir com compaixão, se meu braço não serviu ao próximo, meu braço cai do meu corpo. Quer dizer, aquilo que era comum na época e que Jó está formalizando, dizendo, verso 35, eis aqui a minha declaração assinada, eu assino o que eu estou dizendo. E por último, nos versos 38 a 40, ele ainda fala sobre o trato responsável com a terra. Quer dizer, a questão da rotação de culturas, você não pode explorar a terra de maneira irresponsável. Depois Moisés também vai formalizar isso no livro de Levítico, sobre ter o ano sabático para a terra, que você não iria explorar da terra, porque você tem que agir com responsabilidade em relação aos recursos que Deus lhe dá. E ele diz, se a minha terra clamar contra mim, e os seus sucos juntamente chorarem, se comi os seus frutos sem tê-la pago devidamente, deixando aquele tempo para que ela descansar, se causei a morte aos seus donos, se eu até agi com má fé e me apossei do que era terra alheia, por trigo me produza cardos, que ao invés de eu colher trigo, que eu possa colher ervas daninhas, e por cevada, joio, espinhos, que ao invés de produzir o que eu semeei, que eu possa colher algo ruim, algo que não tem valor nenhum. E por último, o texto termina, fim das palavras de Jó. Queridos irmãos, esse texto nos mostra mais uma vez que integridade e vida reta diante de Deus não se relaciona necessariamente com vitórias que poderemos ter ou não ter nesse mundo. Veja que o Jó é muito mais cuidadoso em relação a aspectos da integridade do que eu, do que você. Talvez eu não tenha tido o cuidado de Jó sobre onde eu fixo os meus olhos, e esse texto nos faz esse alerta. Talvez eu já andei com falsidade, não fui verdadeiro com as pessoas, e aqui Jó diz que ele sempre foi zeloso nesse aspecto. O adultério, segundo Jesus, vai muito mais do que além do que a prática. Ele diz, se alguém olhar para uma mulher com má intenção no coração, já adulterou com ela. E Jó diz também que ele foi muito zeloso em relação a isso, e ele dava a garantia que uma maldição me alcance se eu fiz isso. Jó também fala que nunca procurou tirar proveito de ninguém. Qual que é a nossa conduta diante do próximo? Jó fala sobre a sua preocupação com o pobre. Será que nós temos esse mesmo zelo que Jó tinha em relação ao necessitado? Jó fala sobre o espírito vingativo, desejar o mal para aqueles que nos odeiam. Enfim, Jó diz que sempre foi zeloso em relação àquilo que são os valores, os princípios que Deus requer do seu povo, que é separado, que não deve viver como um povo que não lhe conhece. Mas Satanás atribuía a Jó exatamente essa acusação. Qual? De que a sua integridade estava atrelada aos êxitos que marcavam sua vida. Vemos nesse texto que esse zelo de Jó por uma vida íntegra, na verdade, não tinha a ver com aquilo que ele possuiu, aquilo que ele possuía, ou aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Não. Por muitas vezes, enquanto ele fala sobre pecados que ele pudesse ter cometido, ele diz que, na verdade, ele não cometeu, porque isso seria uma afronta a Deus.
E, na verdade, a preocupação dele era em relação à honra de Deus. Veja, no verso 28, se eu tivesse feito alguma coisa errada, eu estaria sendo punido pelos juízes, mas a questão é, eu negaria o Deus lá de cima. Isso seria injusto diante de Deus, porque Deus vê os meus caminhos, e ele tinha então uma preocupação em não negar a Deus, em honrar a Deus, porque Jó, de fato, amava a Deus, e nós vamos encontrar nos primeiros capítulos essa clara devoção expressa por Jó, através dos sacrifícios que ele fazia diariamente, demonstrando o seu apreço pela pessoa de Deus. Então nós encontramos em Jó, e mais especialmente no próprio Cristo, no Senhor Jesus, o paradigma para um zelo por santidade, que tem como objetivo a comunhão com o Deus Santo, e nada mais que isso. Se você for íntegro para alcançar alguma coisa de Deus, não casa com a integridade do ponto de vista como ela nos é apresentada pela Escritura. A integridade na Escritura Sagrada tem a ver com comunhão com o Deus Santo. Se Ele é santo, eu também sou santo. Quer dizer, sejam santos como eu sou santo. Então, você quer ter comunhão com Deus? Só os santos verão a Deus, ou os limpos de coração verão a Deus, como diz a bem-aventurança. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. A minha integridade, o meu cuidado, o meu zelo com a integridade tem a ver com a minha sede por Deus. Como é que eu vou ter sede de Deus e esperança de comungar da presença de Deus se eu não cuido da minha santidade? Nenhuma postura reta poderá oferecer nada em troca a não ser a comunhão com Deus. E aí eu pergunto para você, o que é mais importante para nós? Vale a pena nós sermos santos e nós termos esse mesmo zelo de Jó? Ah, vale muito, porque o bem maior que nós podemos ter é a presença de Deus na nossa vida. Então, eu vejo que não é à toa que Deus nos traz esse texto para fechar o ano de 2021, porque nós somos desafiados, quem sabe, a um cuidado maior com a nossa maneira de viver, para que 2022, pelo nosso zelo por agradar a Deus, possamos alcançar o trono de Deus e a nossa vida santa seja um incenso agradável nas narinas do nosso Senhor, que a nossa vida santa seja agradável a Ele no próximo ano, com um zelo maior da nossa parte, tomando aqui como referência aquilo que nós vemos também na vida de Jó. Amém.